Nós começamos hoje uma série de mensagens, os milagres de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Então hoje, serão o mês inteiro de julho, nós vamos tratar desse assunto. E eu já queria falar uma coisa para você: não falte em nenhum deles, porque nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Amém? Tudo beleza com você? Abaixa a sua cabeça, deixa eu orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por esses louvores. Senhor Jesus, eu posso sentir a Tua presença aqui. O frio, ele não pode barrar o fogo do Espírito Santo. Então, Senhor, queima mais uma vez dentro de nós. Queima, Senhor, mais uma vez. Assim como Tu tem queimado, eu te peço que a Tua graça, Deus, seja derramada aqui. Um peso de glória, uma manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Esse é um texto riquíssimo, é um texto maravilhoso. É um texto onde Deus fala muito comigo e com certeza é um texto que vai falar muito com você. Hoje nós vamos entrar nesse tema, os milagres de Jesus, parte 1. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Acompanhe comigo, o texto diz que: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as suas mãos sobre elas. Impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada. Vá para o versículo 35, Jéssica, por favor. Jesus, ele continua. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram a Jesus, disse ao dirigente da sinagoga, ao pai da menina: não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhes e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Glória a Deus, repita comigo: a criança, mais forte, a criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Amém? Gente, esse trecho da Bíblia está relatado em todos os evangelhos, e a Bíblia traz apenas 3 relatos de uma ressurreição. E um dos 3 relatos começa com essa menina, a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Amém? E o texto ele começa dizendo que, se você percebeu, eu pulei do versículo 23 para o versículo 25, porque na hora que Jairo ele chega pedindo as súplicas para Jesus, suplicando, agora Jesus ele ouve, mas Jesus é interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E agora essa mulher interrompe Jesus dá atenção para ela, lá cura. Enquanto Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morre lá. Aí Jesus ele vai para a casa de Jairo. Mas eu queria lembrar algo muito importante. Esse é o tema da minha mensagem. Mude a sua narrativa. Repita comigo: mude a sua narrativa. Vamos dar uma lembradinha. Vamos voltar um pouquinho lá no passado. Quem lembra das professoras de português aí? Alguém lembra das professoras de português? Eu lembro delas como... Nossa, as minhas professoras de português eram pessoas dóceis, eram amáveis.
Eu não gostava da de matemática, eu não gostava da de física, eu não gostava deles. Mas a professora de português era especial demais. Concorda comigo? Alguém amou o seu professor de matemática aqui? Ninguém gostou dele. Mas as minhas professoras de português eram amáveis, eu lembro delas com muito carinho. E se tratando de narrativa, vamos lá para um pouquinho da aula de português, né? O que é uma narrativa? A narrativa é uma exposição de fatos, ou conto, ou uma história. As notícias no jornal, histórias em quadrinhos, romances, contos, novelas, são, entre outras, formas de contar uma história, ou seja, uma narrativa. Você aprendeu que na escola, quando você conta uma história, aquilo é uma narrativa. E hoje nós vivemos em uma sociedade moderna, onde uma narrativa que você lança, você pode tornar o seu país em um grande problema. Você pode formar uma guerra gigante no seu país. Por quê? As narrativas. Eu posso chegar muito bem para vocês, contar uma mentira com cores de verdade e as pessoas serem enganadas por uma narrativa. E essa narrativa é tão poderosa que acaba deixando os filhos de Deus presos em seus pecados, presos naquilo que não vem de Deus. E principalmente quando eu estou preso na narrativa, eu nunca vou usufruir da vida abundante que Deus me deu. Dá uma glória a Deus aí, amém? Então hoje você pode ficar preso nas suas narrativas, da forma como você crê, da forma como você adora a Deus. Se você percebeu, quando você entra ali na igreja, tem uma placa bem grande, né? Um lugar de... O que tem ali na frente, igreja? Um lugar de restauração. E esses dias eu estava refletindo sobre isso. Olha que interessante. Quando você aceitou Jesus, você começou a servir Ele, você hoje gosta de lembrar da velha vida que você tinha, Pablo? Não. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, um lugar de restauração não é você vai chegar aqui e você vai continuar vivendo a vida velha, não. Mas Deus ensina você a adorar da forma certa. Por isso que aqui é um lugar de restauração. Aqui é o lugar onde você vai aprender que existe um Deus verdadeiro, e esse Deus é Jesus. E existe a forma certa de se conectar com Ele. Esse é o papel da igreja. É um dos papéis da igreja. E infelizmente nós ficamos presos nas nossas narrativas. Olha o que o versículo 22 e o versículo 23 diz. Que na hora que Jesus está ali, o pai da menina, o Jairo, chega e fala assim: Jesus, a minha filhinha está morrendo, vem por favor, imponha as suas mãos sobre ela. Olha o comparativo das visões. Quem era Jairo? Era um chefe da sinagoga, ou seja, era um homem importante, com tarefas relevantes. Ele era alguém que cuidava da igreja. Olha que interessante. Jairo era o cara que abria a igreja, era o cara que organizava, ele era um diácono na sinagoga ali. Ele era o cara que preparava o púlpito. Você viu eles colocando o púlpito aqui? Esse era o papel de Jairo. Mas Jairo também, ele tinha uma família linda. Ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha, uma pré-adolescente. E de repente a filha dele, a Bíblia não diz o porquê, mas ela tem uma morte dolorida. A Bíblia não diz qual doença ela tinha, mas foi o tempo suficiente para, por algum tempo, ela morrer rápido. Então, enquanto alguns assistiram aquele pânico, destruição, o fim da linha na vida de Jairo, Jesus via uma oportunidade daquela família receber uma libertação. Você crê nisso aqui? Enquanto Jairo chega em pânico, Jairo chega assustado. Eu imagino Jairo perguntando: Jesus, corre para minha casa que a minha filha está morrendo. Jesus, ele não fica assim: meu Deus, sério, Jairo, sério? Não me diz isso. Jesus fala assim: segura um pouquinho que eu vou curar essa mulher. Você consegue entender a agonia desse homem? Vai rápido, Jesus, a minha filha está morrendo. Ele para atender outra pessoa, uma mulher considerada aos olhos deles imunda, suja. E Jesus fala assim: calma aí, Jairo. Para você ela está morta, mas para mim ela dorme. Olha que coisa interessante.
Para os homens você já morreu, você é esquecido, mas aos olhos de Deus você está apenas adormecido. Os teus sonhos ainda não morreram, os projetos de Deus ainda não morreram na nossa vida. Então alguns enxergaram naquele homem ali pânico, destruição, ou ele imaginou, é o fim da linha para mim. Mas existem uns óculos, eu chamo eles de óculos do desespero. Eles são mais antigos do que a fundação do mundo. Porque quando você coloca os óculos do desespero, eles são tão escuros, eles são tão pesados, que os óculos do desespero impedem de você enxergar a saída que Jesus está colocando ali. Concorda comigo? Faz sentido para você? Você coloca os óculos do desespero, e você fica agoniado, você não sabe para onde vai, você não sabe o que falar, ou em quem pedir ajuda. Com certeza Jairo também estava assim. Jairo, ele era um homem bom, ele tinha uma família linda, mas infelizmente ele foi surpreendido por uma catástrofe na vida dele. Queridos, vou falar para você algo muito importante. Nenhum de nós está livre de uma catástrofe na nossa família. Nenhum de nós está livre de uma fatalidade. A diferença é qual é os óculos que você tem colocado. Que tipo de óculos você tem colocado? Será que é o óculos do desespero? Será que é o óculos da incredulidade? Será que é o óculos da murmuração? Porque em nenhum momento você observa Jairo reclamando aqui. Em nenhum momento você vê Jairo: Deus, por que tu fez isso? Deus, eu não gosto de você, você foi maldoso. Eu estou alinhando com uma família, ela não é daqui, é de outro estado. Estou conversando com essa família porque a menina, ela perdeu os pâncreas, né? E a mãe está desesperada, o padrasto está desesperado. Eu até pedi ajuda em oração para o seu Wilson. Ela entrou e está em coma até hoje. E uma menina nova de 18 anos, a mãe está desesperada. E a gente conversando com ela, todos os dias eu venho conversando com ela. Eles me ligam de madrugada, muitas vezes chorando, praticamente desanimados, porque o médico disse que ela não tem condições de sobreviver. Uma menina tão nova, e a mãe dela falou assim para mim: pastor, Deus me deu ela, eu sobrevivi a coisa pior, ela vai sobreviver. E eu falei: bota os óculos da fé, querida, bota os óculos da esperança, porque Jesus pode fazer o impossível. E os médicos falaram: ah, não tem jeito, os pâncreas já foi. E ela ficou desesperada, ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: filha, você não pode fazer nada, mas existe um homem que ele vai além da medicina. E nós oramos juntos. Eu falei: posso orar por você? Vamos orar. Eu orei por eles. 4 horas depois, ela entra no centro cirúrgico, praticamente morta, praticamente desanimada ali. E os médicos saem: olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o Deus que você serve, eu não sei que tipo de mandinga você fez, mas a cirurgia dela foi 100% eficaz. Ela está viva, ela vai viver, ela vai sair daqui. E aí a gente fica desesperado, a gente fica em espanto. E agora? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar uma sessão de descarrego, sei lá onde eu vou. Ela só colocou os óculos certos, querido. Bota os óculos certos. Tira os óculos da incredulidade, tira os óculos do desespero, porque todo mundo pode passar por essas coisas, e provavelmente eu vá também passar por essas coisas. A diferença é qual é os óculos que nós estamos colocando aqui. Então existe a diferença de visão. Jairo está em pânico, mas Jesus vê esperança. Olha o contraponto aqui. Porque nós somos desesperados. Eu sou desesperado, não posso negar, eu sou. Quando a água bate ali, a gente já, e agora para onde que a gente vai? Mas a gente esquece muitas vezes que tem alguém que pode controlar o desespero. Porque o mesmo Jesus disse: ei, mar, acalma aí. E no versículo 35, vamos comigo para o versículo 35. Jesus estava ali. E agora, eu chamo esses homens aqui, às vezes eu fico bravo de ler, porque eles chegam assim: ó, Jairo, a tua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Versículo 36. E Jesus, não fazendo caso, disse: ei, não tenha medo não, tão somente creia. Olha que coisa interessante, Jairo, ele não entrou em pânico.
Porque o próprio Jesus encorajou ele. Sabe por quê? Porque a fé não depende da situação favorável. Pegou isso aqui? A fé não depende da situação favorável. Muitas vezes a gente acha que a fé é só quando tudo vai bem. Nossa, pastor, é tão gostoso adorar a Deus. Queridos, a fé, ela vai entrar em verdadeira ação quando tudo der mal na sua vida. Faz sentido para você? Já passou por isso? No dia que vai tudo mal, o carro quebra, o salário atrasa, falta comida dentro de casa, e lá em casa ou tem um leão ou tem uma leoa lá que te ataca dia e noite, noite e dia, e você não dorme, e você vê demônio, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o chefe chega para você, ó, desculpa, mas nós não vamos mais precisar do teu serviço. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você passou isso, que você acorda e dorme inundado de má notícia. No meu ponto de vista, é o dia certo que a fé vai entrar em ação. Mas a fé não depende de qualquer situação favorável. Aqui eu deixo uma questão, e eu vou fazer uma pergunta para você. Que tipo de mensageiro você é? O mensageiro do desespero ou o mensageiro da esperança? Porque aqueles homens chegaram e falaram, Jairo, não incomoda mais o mestre não, ó, a sua filha morreu lá. Não incomoda, deixa Jesus cuidar da sua vida, porque a menina já morreu. Eu pergunto para você, quem é você aqui? Será que você tem sido o mensageiro da esperança, que diz assim, não, parece que fugiu do controle, mas Jesus continua controlando todas as coisas? Ou você é aquele mensageiro que diz, ó, acabou, não tem mais condições, esquece esse Jesus, como diz a mulher de Ló, olha, amaldiçoa ele, morre, não tem mais jeito não. Filho, o nosso Brasil não tem mais jeito, a nossa política não tem mais jeito, a nossa família não tem mais jeito, o teu trabalho não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Quantas vezes nós somos um desses mensageiros? E aqueles homens foram mensageiros da incredulidade. Aqueles homens ali trouxeram uma narrativa. Olha a narrativa deles. Não incomoda Jesus, porque Ele não pode fazer nada por você. Meu Deus. Eles estavam na frente do autor da vida, o Criador de todas as coisas. Eles falaram assim, ó, deixa Jesus em paz, porque Ele não pode fazer nada por você. Você se coloca no lugar de Jesus, Ele ouvindo aquilo. E Jesus, eu posso imaginar Ele falando assim, abestado, seus abestados, eu tenho o domínio da vida, eu soprei sobre você a vida, vocês são pequenos, a fé de vocês é pequena, calma. E Jesus responde, Jairo, fica tranquilo aí, brother, a menina não morreu, ela só está tirando uma noite de descanso. Imagina o que está acontecendo aqui. E muitas vezes a gente coloca essa narrativa na nossa vida, né? Mas eu quero dizer para você, mude a narrativa. Comece dentro da sua casa. Eu quero que você chegue dentro da sua casa, mude a narrativa. Para de reclamar na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta. Para de reclamar das coisas que estão acontecendo. Para de trazer para sua casa a influência do inimigo, da incredulidade. Eu já contei várias vezes aqui. Antes de eu casar, eu tinha um hábito, e eu vou confessar mais uma vez. A minha mesa era, sabe o quê? O necrotério. Sabe o que é um necrotério? Ninguém sabe. Gente, vou falar para você. Alguém sabe o que é um necrotério? Sabe? O que é, irmão, um necrotério? Repete para mim. Isso. Exatamente. O que é o necrotério? O rapaz morre, vai para o necrotério da Santa Casa, vai lá arrancar, fazer a limpeza lá. Muitas vezes a nossa mesa, a nossa cama é um necrotério. A gente fala mal da igreja, e fala mal do Pablo, e fala mal do ciclano, e fala mal do Danilo, e fala mal de tudo, fala mal até do prefeito, fala mal de todo mundo. Você é um mensageiro da esperança ou um mensageiro da incredulidade? Até um dia que Jesus falou para mim assim, aquilo que você fala é aquilo que você vive. Aquilo que você declara na sua mesa de jantar é aquilo que você vai viver no leito da sua cama. Enquanto alguns profetizam e declaram miséria, doença, comece a declarar o contrário. Declara, eu vou viver uma vida abundante, eu vou viver uma vida cheia de saúde, eu vou viver porque Deus tem um chamado na minha vida. Se Deus tiver que me levar para lá, eu vou, porque o vento ele sopra onde quer, o Espírito Santo ele sopra onde quer.
E aqueles homens, eles foram o quê? Eles tinham a narrativa da morte. Mas vem comigo no versículo 38. Jesus, ele, quando chega na casa do dirigente ali, do Jairo, ele vê um alvoroço, a galera comentando. E eles dizem assim: ei, a criança não está morta. Versículo 39 e 40. A menina só está dormindo. E a galera começa a debochar de Jesus. O texto diz que eles riram de Jesus. E ele diz o quê? Olha o que Jesus diz: eu não ando com o incrédulo. O incrédulo assiste, mas os meus discípulos vão ver o meu milagre. A filha está dormindo, está morta? Entra aqui, pai, mãe, João, Tiago, chega junto, porque vocês têm fé para ver o impossível. Olha que interessante aqui. Não será todo mundo que verá os milagres de Jesus. Não será todo mundo que vai presenciar um milagre de Jesus. Sabe por quê? Tem muita gente que debocha dele. Tem muita gente rindo de Jesus. Jesus seleciona quem iria assistir o milagre de perto. Os outros assistiram, mas não viram os ricos detalhes. Eles viram a menina já levantada. Mas quem viu Jesus declarar: Talita cumi, levanta, foram só aquelas pessoas que tinham fé, aquelas pessoas que acreditavam na esperança, aquelas pessoas que não colocaram os óculos da incredulidade. E Jesus, ele dá uma direção que muitas vezes é desconfortável. Às vezes Jesus dá uma direção desconfortável para a gente, em situações complicadas. Muitas vezes você vai falar assim: mas Senhor, eu quero fazer isso. Quantas vezes? Jesus, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso. Pai, o que eu vou fazer? Aí Jesus fala assim: não vai para lá. Não, Senhor, mas eu quero ir para lá. E Deus fala assim: não vai. Quantas vezes nós clamamos aos anjos: eu quero aquilo ali. E Deus fala assim: ei, você quer o que você deseja, mas eu tenho o que você precisa. E a gente se esperneia como se fosse umas crianças. Eu quero isso, eu quero viver aquilo ali, eu quero esse emprego, eu quero essa oportunidade. E Jesus fala assim: cara, você está enxergando pouca coisa, você está enxergando coisa pequena. Eu quero abrir os teus olhos para coisas maiores. Então às vezes ele vai dar uma direção desconfortável em situações complicadas. Ele diz aqui, A, B, C, D, E. Vem comigo. Os incrédulos, fiquem aí, porque vocês vão ver só os frutos. Eu quero mostrar para vocês o que eu faço na minha intimidade. Olha que coisa linda. Jesus trouxe para a intimidade poucas pessoas. Quem não acredita fica do lado de fora, mas quem acredita vem participar do lado de dentro. Se você crê que Jesus tem um plano perfeito na sua vida, dá um glória a Deus aí. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Porque eu vou falar uma coisa para você: ao mesmo tempo que Deus tem plano para a sua vida, o diabo também tem. O diabo tem o plano de matar, de roubar e de destruir. Mas os planos de Deus na minha vida é maior do que a tríplice infernal coroa do diabo. Porque o diabo tem plano sim para você: é matar você, é destruir você, é levar você para o necrotério. Mas os planos do Senhor na minha vida, eles são hiper maiores e melhores do que o plano do diabo. Quem crê nisso? Oh, aleluia! Repita para quem do seu lado aí: reconstrução total. Fala com cara de crente, dá um chute na canela dele aí. Reconstrução total. Versículo 41, Jesus descreve aqui para a gente. Ele pega a mão da menina e diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar. E a galera agora ficou atônito. Meu Deus! Sabe o que eu aprendi aqui? Todo mundo que ri de você, que debocha você, eles vão ficar atônitos perto daquilo que Deus vai fazer na tua história. Você crê nisso? Tem muita gente que não acredita em você, que acha que você é um doido, um fanático, um biruta, alguém que não sabe o que está tomando na vida. Mas Deus continua guiando você. Enquanto os ímpios, eles não têm plano, eles vivem a própria sorte, mas você vive o sopro de Deus. Então Jesus diz assim: Talita cumi, levanta daí. Jesus acabou reconstruindo aquela família do zero.
Tem um programa, eu amo assistir esse programa, se chama Reconstrução Total. Alguém já assistiu? Cadê os homens aqui? Reconstrução Total. É um programa dos Estados Unidos, onde eles vão reformar as casas, gente. E eu amo aquilo ali, por quê? Porque eles mudam uma parede, tu fala assim, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? Aí você fala assim, vou derrubar a parede de casa, mas eu lembro que não pode, porque a gente mora em apartamento. Dá vontade de derrubar a porta ali, dá, nossa, mas não dá. E muitas vezes, uma parede, Danilo, muda todo o ambiente. Concorda comigo? Uma cor, bota um forro diferente, uma iluminação. Olha esse prédio que lindo aqui. Com certeza você entrou aqui, você falou, nossa, que chique, que coisa de rico. Você entrou na recepção, alguém foi nos banheiros aqui? Cadê os homens? Foi no banheiro? Que coisa de rico. Cadê as mulheres? Aí tem até poltrona para vocês degustarem o odor que aquele lugar vai ter. Ter ali prazer de sentir, nossa, aquela poltrona maravilhosa. Meu Deus, irmã, que Deus te abençoe aí dentro. Qual é o propósito de botar uma cadeira estofada no banho das mulheres? O quê? Amamentar, desculpa, me perdoa, Jesus. Enfim, mas se você não for amamentar, você vai ver. E muitas vezes uma parede, um maninho decorou a parede e já mudou tudo ali. Mas existem situações, querido, que Jesus vai precisar derrubar a casa. Porque uma parede não é suficiente, porque a planta está comprometida, Tiago. Muitas vezes Deus não vai arrancar uma parede, Ele vai ter que demolir a sua casa. Assim foi com Jairo. A casa de Jairo caiu. Porque Jesus tem a planta do projeto. Você acha que Deus não te conhece, mas Ele tem a planta. Tem coisas que você esconde das pessoas, mas Jesus conhece os detalhes do teu coração. Jesus sonda cada pensamento. Jesus, Ele entra lá no oculto e no profundo da sua alma, aonde os traumas estão escondidos, aonde o medo está lá debaixo das cobertas. É lá que o dedo de Jesus alcança, mudando tudo. Então Jesus, Ele consegue ver o escondido, mas ninguém vê. Por quê? Ele tem a planta. E eu amo assistir esse programa, Reconstrução Total, porque muitas vezes eles conseguem trocar só as paredes, mas eles são assim, muitas vezes para o dono da casa, não tem jeito, a gente vai ter que arrancar tudo. O dono fica pé da vida, porque não, ai, mas eu construí com o meu dinheirinho. E eles falam assim, vai ficar melhor do que você tinha. E eles arrancam, começam do zero ali. Porque Jesus começou uma reconstrução total na vida de Jairo. Eu vou profetizar na sua vida, levanta suas mãos aí. Deus está liberando um novo espírito de reconstrução total na sua casa aí. Se você veio aqui hoje precisando de um milagre, o milagre está acontecendo agora enquanto você levanta as tuas mãos. Se você veio orando por alguém que precisa de um milagre, essa pessoa, não sei onde ela está, mas o milagre foi liberado sobre a vida dela, sobre a sua vida também, sobre a sua casa. Se você tem algo para receber judicialmente no seu emprego, se prepare, porque conhece um Deus que Ele abre as portas do impossível. Você crê? Aplauda o Senhor aí, dá uma glória a Deus, pula no seu lugar. E no versículo 41 ele diz mais uma vez: Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se daí, menina. Cadê o João? João, chega aí. Chega aí, pô. Deita aqui, João. Deita aqui no chão, por favor. Deita aí. Vamos ver que tu é menina, tá? Mas tu não é. É menino, tá? Menino. Finge que tá dormindo aí, João. Fica bem duro. Alguém como morto. Agora tá ali essa menina. Morta. Os incrédulos lá fora dizendo que já era. O pai aqui, a mãe aqui, Jesus aqui e os discípulos, todo mundo olhando. A Bíblia diz que Jesus toca na menina. Presta atenção, aqui tem um problema. Para o judeu tocar em morto é maldição. Ele não podia tocar em morto. Até hoje, um israelita não pode tocar em morto, porque no dia que eu toco no morto, eu acabo sendo infectado, eu estou impuro. Jesus, Ele extermina todo o protocolo. Sabe por quê? Porque onde Ele toca, Ele purifica. Você crê nisso aqui?
Aonde Jesus toca, Ele traz vida. Aonde Jesus toca, Ele restaura, Ele reconstrói tudo. E Ele toca na menina e diz: Talita cumi, levanta. Levanta, João. Não, levanta como se estivesse morto. O morto não levanta tão rápido assim. Levanta devagarinho, João. Levanta, Talita cumi. Isso, devagar. Olha para mim. Levanta. Isso. Se estica aí todo aí. Finge que tu estava morto. Isso, estica o braço. Jesus fala assim para os pais: ó, pode dar comidinha, que o que ela precisa agora é comer. Mas não fala nada para ninguém. Valeu, João. Aplauda a vida do João aí. Jesus fala assim: levanta. Levanta e dá comida para ela. Jesus, Ele reconstrói aquela vida. Eu vou falar para você uma coisa. Eu termino essa mensagem dizendo: defenda-se em oração. Jesus, Ele diz o quê? Ele ora, Ele clama, Ele suplica, Ele fala: levante-se, menina, daí. E nós precisamos lembrar que, independente de uma situação parecer um caso perdido, Deus dá poder por meio da oração para fazer algo a respeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deve estar assistindo alguma coisa e você fala assim: não tem jeito, pastor. Pastor, o meu marido me deixa aqui, ele volta para casa. É para você mesmo essa mensagem aqui. Aonde você vê algo impossível, Deus está dizendo para você: eu tenho que lembrar que, dependente da situação, me parecer um caso perdido, Ele me dá poder por meio da oração. Dá um glória a Deus aí. Jesus, Ele ora, Ele fala: levanta. Você não está morta, você está apenas dormindo. Levanta daí. Recebe essa palavra aí, diz para o seu problema, para a sua circunstância: levanta. Você não veio para me destruir, você não veio para me colocar para baixo, mas eu estou usando a autoridade que Jesus me deu. Porque se você não tomar uma posição ofensiva em oração, o diabo vai trazer batalhas para a sua vida. Enquanto a gente não tomar posição ofensiva na oração, o diabo vai trazer batalhas e batalhas e batalhas. Mas Deus nessa noite está levantando um povo guerreiro aqui. Cadê o povo guerreiro em oração? Deus está levantando hoje pessoas que, em vez de ficar só se defendendo, eles vão atacar na ofensiva da oração. Você não vai mais esperar o ataque, você vai atacar o inimigo. Você agora vai ser alguém que não vai ser passivo na oração. Não, Deus está chamando você para ser um guerreiro na oração, uma guerreira na oração. E eu preciso entender que, assim como Deus tem um plano na minha vida, esse plano Ele vai se cumprir mediante a sua palavra também, a sua ação. Ai, pastor, pastor, vou falar um negócio para você. O pessoal é assim, né? Pastor, está acontecendo umas batalhas lá em casa. Eu falei: qual que é, filha? O diabo está se levantando. Eu falei: o que você tem feito? Ai, pastor, eu não consigo fazer nada, eu só choro, meu Deus. Se levanta em oração, querida. Ele fica só em volta, rugindo, fazendo barulho. Ele é um pincher lazarento que só late, mas não morde. Eu falo isso porque a minha irmã tem um pincher. Chega lá, vem aqui, ele corre. O diabo é um pincher, seu Wilson, ele só late. Porque do teu lado tem o anjo do Senhor, ele não pode tocar. Do teu lado tem o anjo do Senhor. Aí o inimigo, ele fica só sussurrando: vai dar errado, olha, vai morrer. Ai, pastor, ele disse que eu vou morrer. O que eu faço, pastor? Deus está levantando hoje um povo em oração aqui. Você crê? Eu quero que você fique no seu lugar para receber essa palavra em nome de Jesus.